Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. Nós aqui hoje no Frente a Frente vamos falar das contas públicas e dos seus reflexos aí na eleição. O Congresso está parado, o presidente Michel Temer viajando, mas os bastidores da política fervem. Hoje mesmo o PR, desde ontem, já desistiu aí de seguir com Jair Bolsonaro e promete integrar o famoso blocão de centro. Esses partidos que, ora, tendem a ir para Ciro Gomes, ora conversam mais com Geraldo Alckmin, ficam ali naquele lusco-fusco e só vão decidir lá para agosto. Ou seja, os bastidores estão aí fervendo, todo mundo fazendo as suas negociações, mas hoje nós vamos falar aqui mais um pouco das contas. Hoje o nosso entrevistado é o procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Ele tem 49 anos, é de Brasília, formado em Direito e Ciências da Computação e ficou famoso lá em 2014, quando começou a fazer as investigações a respeito das famosas pedaladas da presidente Dilma Rousseff, que desaguaram aí num processo de impeachment em 2016. Doutor Júlio, é um prazer receber o senhor aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu, eu que agradeço o convite, né? E vamos debater o Brasil, tem muita coisa que precisa ser debatida e conversada. Com certeza. E aqui à mesa hoje comigo, nas férias, José Maria Trindade, Genésio Araújo, do site Política Real. Obrigada, Genésio, por ter aceito o convite para participar hoje aqui do nosso programa. Bem-vindo. Obrigado, Denise, obrigado por mais esse convite aqui para debater um pouco de Brasil com o doutor Júlio Marcelo. E você também pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta para o WhatsApp 17 99647 3337 ou ainda para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Doutor Marcelo, doutor Júlio, a gente tem estamos aí entrando no período de convenções partidárias, mas antes disso os candidatos já estão aí fazendo uma profusão de promessas e juras de fidelidade aí a funcionalismo, um tal de vou gastar ali, vou investir nisso. Tem dinheiro para isso? Qual é o principal conselho que o senhor dá para um candidato a presidente da República que deseja fazer uma administração séria e competente em termos aí de Caixa da União? Olha, o principal conselho é não subestimar a gravidade da situação fiscal do país. Realmente, a gente está com um nível de endividamento público muito alto, numa trajetória ascendente. Despesas obrigatórias também têm um crescimento dado, constante. Todo ano, novas pessoas se aposentam, novos servidores são contratados, há aumentos de salário que já foram concedidos e que serão honrados, que estão previstos em lei. Servidores que vão progredindo na carreira, que vão tendo aumento de remuneração. Então, a situação não está para grandes promessas, não. Acho que o grande conselho é tomar pé da situação com muito realismo, né? Não vender ilusões para a sociedade brasileira, porque elas vão se frustrar, né? E ter a coragem de fazer as reformas que o país vai precisar fazer. Ou seja, então, quem está aí prometendo aumento de salário, além do que já foi concedido, é bom o eleitor ficar de olho porque está mentindo. Provavelmente, ou está mentindo, ou não sabe o que está falando. Ou vai pedir aumento de imposto, né? Ou vai aumentar a carga tributária para além do que já está, né? Que já é uma carga tributária comparável de países desenvolvidos de alta renda, né? Comparado com países de renda média em desenvolvimento, nós temos uma carga tributária estratosférica. Então, a nossa carga tributária para os serviços públicos que oferecemos à sociedade está muito alta. E como o senhor ficou famoso lá pelas pedaladas? Teve mais pedaladas depois disso? Quando é que o senhor começou? Eu queria voltar um pouquinho lá atrás nessa coisa. Qual foi o erro fundamental ali que levou o governo Dilma Rousseff a usar dinheiro da Caixa Econômica e não repor? O erro fundamental foi fazer uma política de expansão de gastos no ano eleitoral, quando a arrecadação em 2014, né?
Como era o ano eleitoral e o governo não queria acusar o golpe de que já havia redução de receita, ele tinha que tirar o pé do acelerador do gasto público, ele quis aumentar o gasto, né? Então, ele se valeu de uma série de subterfúgios, né? Cometeu fraude fiscal, não fez o contingenciamento do tamanho que devia fazer para deixar recursos liberados. E depois, quando não tinha o dinheiro efetivamente para fazer a despesa, ele deixou de mandar dinheiro que tinha que ir para a Caixa, para o Bolsa Família, para o Seguro-Desemprego, dinheiro que tinha que ir para o Banco do Brasil para custear o Plano Safra e dinheiro que tinha que ir para o BNDES, para o Programa de Sustentação do Investimento. Então, ele falou para esses bancos, olha, segura as pontas aí, eu preciso desse dinheiro, Devo, não vou não mandar, nego, pago devo, quando não puder. nego, né? E vocês vão me financiar. Eu vou usar esse dinheiro para continuar gastando muito em outros programas, como o FIES, que davam retorno eleitoral. Então, com isso, foi aí, botou os pés pelas mãos, né? Faltou realismo e faltou responsabilidade. Doutor Júlio, grandes países, dos chamados 20 maiores países, maiores economias do planeta, vários têm grande déficit fiscal, né? Os defensores das candidaturas de alguns aí, né, como do ex-presidente Lula, como do próprio presidenciável Ciro Gomes, eles defendem a expansão fiscal. Como o senhor avalia o argumento deles de que vale a pena ter esse avanço fiscal em nome dos interesses para atender os mais pobres, visto que outros países têm esse déficit fiscal? Como o senhor vê esse argumento quando eles comparam com outras grandes economias que têm grandes déficits fiscal? Você não pode comparar alhos com bugalhos, tem que comparar coisas semelhantes. O país, se ele tem uma dívida pequena, ou se ele tem uma realidade em que os juros é muito baixo, para ele fazer uma dívida não gera uma crise de confiança ou essa dívida não é insustentável. Tem países que têm uma dívida superior ao próprio PIB. Nós estamos aí na casa dos 70% do PIB. Mas a velocidade de crescimento da nossa dívida é que mostra que ela é insustentável. Há 4 anos atrás, a nossa dívida era de 50% do PIB. Em apenas 4 anos, fomos para 20%. Nós não podemos deixar essa curva escapar, porque daqui a pouco ninguém mais vai querer emprestar para o Brasil ou vai emprestar com taxas proibitivas. Então, um país rico como o Japão, por exemplo, tem uma dívida pública de 200% do PIB. Ele se dá ao luxo de fazer uma dívida com juro real negativo. E para o investidor japonês que tem liquidez, que tem muito dinheiro, prefere aplicar lá no Japão com juro real negativo do que vir correr risco aqui no Brasil. Por que será? Então veja que mesmo o Japão tendo um déficit público elevado, tendo uma dívida elevada, o fato do juro ser muito baixo, ser um juro real negativo, faz com que essa dívida seja sustentável. Ele pode carregar essa dívida, ela não gera riscos de insolvência para quem empresta para o Japão. Um país como o Brasil, que tem uma dívida que cresce nessa velocidade, que ainda tem os juros estão no nível baixo historicamente, comparado com o próprio Brasil, mas se comparar com o resto do mundo, nossos juros ainda são dos maiores do mundo. Então, isso, até certa medida, atrai quem tem apetite pelo risco, mas afasta aqueles que não têm apetite, que querem fazer aplicações seguras, que vão preferir aplicar nos títulos do Tesouro Americano, ou no Japão, ou na Alemanha, enfim, países mais sólidos que, por serem sólidos e terem juros baixos, podem ter dívida maior e podem ter até déficit fiscal num certo momento da sua história que não vão desequilibrar a sua economia. No nosso caso, nós já estamos acumulando, nós estamos aí no 4º ano que vamos ter déficit, a nossa dívida está numa trajetória insustentável e é isso que o mundo inteiro está vendo, que o mercado está vendo. Aqui já temos algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, no Twitter também. O Leandro Oliveira Sabião, lá de Jacarezinho, no Paraná, obrigada pela sua participação. Ele quer saber, boa noite a todos, qual a opinião do convidado acerca do orçamento impositivo? Ele se refere especificamente quanto à emenda constitucional 86 de 2015, que versa sobre as emendas individuais dos parlamentares, aquelas emendas impositivas ao orçamento. É mais um atalho para a corrupção?
Não vejo como atalho para a corrupção. O que, vamos dizer, cria espaço para a corrupção é pouca transparência, maus projetos, obras contratadas com direcionamento de licitação, sem fiscalização na sua execução. O mero fato do parlamentar indicar uma destinação de recurso e esse recurso ser obrigatório, né, o governo tem que aplicar o recurso naquilo que ele indicou, isso em si não vai gerar corrupção. Isso, evidentemente, gera um espaço de poder, né, de influência para o parlamentar, porque ele passa a ter uma capacidade de fazer uma indicação individual, né, para alguma obra pública, para alguma entidade, para algum hospital, enfim. Mas isso por si só não gera corrupção. Agora, eles costumam linkar muito essas coisas, né? Porque libera a emenda para um determinado município e aí o deputado vai lá, inaugura a obra, o prefeito se sente devedor daquele parlamentar. Isso não alimenta aí vai contra o que a população deseja para essa eleição, que é uma renovação política? Então, são tantos ingredientes juntos, né? O parlamentar, quando ele está indicando um dinheiro, um recurso para o seu município, né? Isso pode estar com a melhor das intenções para uma obra necessária, para um hospital público do município. Se ele atua bem, é razoável que ele tenha um reconhecimento da população, que ele seja reconhecido pelo que ele faz de bom. E ele pode estar motivado também por um desejo de fazer um caixa 2, de fazer um desvio de recurso, né, em conluio com a prefeitura. Fiscalização eficiente. Exato. É capaz de... Então, a sociedade tem que fiscalizar, os tribunais de contas têm que funcionar. Né? Agora, o senhor é a favor do orçamento positivo, dessas emendas impositivas? Olha, não é da nossa tradição ter o orçamento impositivo, mas com esse percentual que foi estabelecido, ele também não tem um impacto negativo. Ele não está tendo, é o resultado que os parlamentares pensavam que teria, né? Porque antes, o motivo para ter o orçamento impositivo qual é? É que as emendas não eram executadas, porque o governo ficava barganhando o apoio do parlamentar. Então, eu só vou liberar a sua emenda se você votar no projeto A ou B que eu estou apresentando. Isso. Né? Hoje, o que acontece? O governo faz um contingenciamento, ele vai liberando as emendas impositivas para todo mundo e tal, mas faz outro tipo de barganha, em outro tipo de emenda de bancada, enfim, outro tipo de interesse do parlamentar. E muitas vezes a emenda impositiva vai ser a última a ser executada. Então, na verdade, não ganhou assim, uma grande prioridade na execução dessas emendas. Elas continuam sofrendo de falta de prioridade. O país não ficou livre dessa barganha política do executivo com o parlamentar, no varejo ali para aprovar projetos. Que ainda tem os cargos, né? Que também são usados aí nesse toma lá da cá. Que eu acho que hoje talvez seja uma das principais moedas de troca aí da relação. Agora, o senhor vê como é que o país pode resolver essa questão orçamentária? Porque a gente percebe que é o projeto mais importante, né, Genésio, que a gente tem. Em tem todos os parlamentos, na União. A realização do orçamento é a coisa mais importante. Mas aqui parece que eles resolvem ali tudo de última hora, vota ali o orçamento no apagar das luzes. Acontece também isso com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi votada hoje no último dia, praticamente antes do recesso. Como é que o TCU ou o Tribunal de Contas, que é um órgão assessor do Poder Legislativo, pode tentar mudar essa realidade no Parlamento? Olha, é uma questão cultural. Como disse o Genésio, vários países da Europa, o principal debate do Parlamento é o orçamento. Muitas vezes é televisionada a sessão em que vai se aprovar o orçamento do país para o ano seguinte. Então, isso tem um peso muito grande. A gente está longe, né, de chegar a essa realidade. Hoje o orçamento é visto como uma peça técnica, árida, que poucas pessoas entendem, que são discutidos numa comissão. Os próprios parlamentares, assim, que não estão mais afetos ali à comissão mista de orçamento, não sabem muito bem o que está acontecendo e sendo discutido lá dentro. É comum as bancadas indicarem um coordenador para tomar de conta disso, bem que toma de conta que o filho é teu. Pois é, exatamente. E aí o governo manda também o projeto sem fazer muita grande divulgação na sociedade para dizer o que ele está priorizando, o que ele está cortando, quais são as escolhas que o parlamento terá que fazer, né? Então, assim,
Eu acredito que é um processo longo de conscientização, de caminhada, de divulgação, de uma sociedade que não está acostumada a fiscalizar e se sentir proprietária do governo. Nós vamos voltar a esse assunto depois do nosso intervalo e eu convido você para continuar participando do nosso programa, mandando sua pergunta para 17 99647 3337 ou para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Voltamos em 2 minutos. Até já.